O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós iniciamos a leitura do capítulo 10 do Evangelho de São Mateus. E esse capítulo é nada mais, nada menos do que o grande sermão da missão. Jesus, que escolhendo os 12, os envia em missão. A gente sabe, a missão dos 12 é a missão de Cristo. E a missão de Cristo nasce no coração da Santíssima Trindade. E essa missão, ela tem a ver com aquilo que é a fidelidade de Deus. Por quê? Vejam, quando Jesus vai dar as recomendações aos 12, ele diz: ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Num primeiro momento a gente pode pensar: nossa, padre, mas Deus está fazendo acepção de pessoas? Como assim tem que vir primeiro as ovelhas da casa de Israel, para depois virem os pagãos? Vejam só, Deus escolheu para si um povo, não para que esse povo ficasse fechado em si mesmo, numa autorreferencialidade, dizendo: olha só como nós somos escolhidos por Deus, nós somos melhores do que todos os outros povos da terra, né? Os outros não prestam, somente nós que emprestamos. Não, Deus não escolheu o povo de Israel para cair num discurso desse. Deus escolheu o povo de Israel para que ele fosse luz das nações. Para que ele, a partir dele, então, o nome do Senhor fosse conhecido por toda a terra. Deus fez aliança com esse povo. Deus escolheu esse povo e tratou esse povo como se fosse, essa é a linguagem da Sagrada Escritura, tratou esse povo como fosse sua esposa. Só que nós conhecemos a história, essa esposa de Deus, este povo de Deus, é um povo infiel. Na primeira leitura do profeta Oséias, nós temos claramente essa imagem. E no profeta Oséias acontece essa coisa tão forte em que Deus pede para o profeta se casar com uma prostituta, exatamente para que o casamento dele fosse sinal daquilo que Deus queria comunicar através do profeta. Ou seja, que Deus havia feito uma aliança com alguém que é infiel, com alguém que é traidor, com alguém que não consegue se manter na fidelidade. Mas apesar dessa figura infiel, o marido, Deus, ele permanece fiel. E ele é tão fiel que quando ele se encarna nessa terra, ele, para mostrar essa fidelidade, não de alguém que, já que eu sou traído, agora eu não quero saber mais de vocês, eu vou para outro lugar. Não. Vou escolher outro povo para mim. Não. Primeiro vocês. Primeiro a casa de Israel. Primeiro vocês com quem eu fiz aliança. E aqui nós vemos, queridos irmãos e irmãs, essa grande verdade de um Deus que, apesar das nossas infidelidades,
não deixa de ser fiel em relação a nós. De um Deus que, apesar da inconstância do povo, não deixa de derramar sobre este mesmo povo a graça tão necessária para que ele saia dessa condição de infidelidade e possa, de fato, ser fiel a Deus e corresponder aos mandamentos. Por isso o convite da liturgia de hoje é esse, né? Diante de uma fidelidade tão grande, diante de um amor invencível como é o amor de Deus, nós somos convidados a buscar constantemente a face do Senhor, sabendo que somos tão amados, sabendo que podemos confiar na misericórdia de Deus. Buscai constantemente a face do Senhor. Buscai o Senhor na confissão. Buscai o Senhor na oração. Buscai o Senhor na vivência cotidiana dos deveres. Buscai o Senhor por uma vida de quem, não confiando em si, mas na fidelidade do Deus que ama, confiando e se apoiando nessa fidelidade, de lutar para permanecer na graça e no amor de Deus. Hoje nós estamos nesse mês de julho, mês do preciosíssimo sangue de Cristo. E esse sangue de Cristo derramado é sinal visível dessa fidelidade sem fim. E atrás deste grande muro do sangue de Cristo nós somos protegidos de todo pecado e de todo mal. É atrás, protegidos por este sangue de Cristo, que nós encontramos aquela fidelidade que o nosso coração tanto deseja para corresponder ao amor com o qual Deus nos ama. Que Ele nos abençoe e nos conceda essa graça. A graça de sermos fiéis. A graça de amarmos à altura daquilo que Deus merece ser amado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.